Boa, você tá feliz, está triste? Eu estou feliz porque eu estou vendo as coisas andarem, tá? Eu estou vendo o Brasil começar a acordar e essa CPI da Lava Jato, ela se soma a várias outras coisas que estão acontecendo no país, pessoal, que inclusive a gente já vinha conversando aqui, todo mundo se lembra, a gente está aqui todo dia, eu estou falando há um bom tempo que as coisas vão acontecer. A questão do Lula, há um grande medo, há uma grande preocupação em soltá-lo, porque sempre tem o risco de os militares surtarem, mas a coisa já está num nível que a prisão dele não se sustenta mais, já está criando problemas internacionais para o país. E isso, se você voltar às lives que eu fazia um ano atrás, pouco depois no dia que o Lula foi preso, eu falei isso, o judiciário brasileiro vai se desmoralizar, porque a prisão do Lula é um dos atos de mais flagrante abusividade que já se viu no direito brasileiro, no judiciário brasileiro. É muito flagrante, a abusividade é muito escandaloso o processo que condenou Lula. Não é um processo assim que deixa sempre uma dúvida. Não, mas espera aí, eu não entendo direito, as filigranas jurídicas, né? Não. O caso do Lula é muito claro, é muito gritante, gente. Não tem prova nenhuma. O sujeito que deu instrumentos. Eu estava assistindo agora o programa do Greg News. O Gregório do Vivier, ele começou a falar uma coisa, inclusive, que é o país. Ele fez tudo diferente do que está fazendo, por exemplo, um sujeito que se elegeu com o discurso de combater a corrupção, que é Jair Bolsonaro. Eu sou o Bolsonaro, a gente combate a corrupção. Vamos se catar, pelo amor de Deus. O Bolsonaro está desatestado, que combatem a corrupção, está interferindo, está brecando investigações contra si, está colocando gente da confiança dele em cargos que tem o dever de investigar a presidência da República, e o Moro está de bico fechadinho, aceitando tudo. Essa história aí de que o Moro está brigando com o Bolsonaro, de que o Moro vai sair, eu duvido. Eu só acredito vendo. Primeiro porque se ele sair, tem um monte de coisa aí nas costas dele. Vocês viram que ontem eu ainda fiz uma live dizendo que o Moro é prisioneiro do Bolsonaro. No mesmo dia à tarde, foi criada a CPI da Vaza Jato, com 175 assinaturas e de partidos que são, inclusive, da base do governo, são de centro-direita, são até de direita radical. Então, se a gente for ver a lista desses deputados, tem do Partido Novo, tem do DEM, tem do PP, tem de tudo quanto é partido de direita. Então, sabe, pessoal, é um absurdo. Eu queria achar a lista aqui, eu não estou achando, mas a lista está pública aí, todo mundo já viu quem é o Moro. Porque, na verdade, essa CPI, o foco dela é Moro, Dallagnol e os procuradores da Lava Jato. Ponto. E é a condenação do Lula. Esse é o caso mais escandaloso de todos, porque as pessoas já entenderam que o arbítrio começou no Lula e depois foi se espalhando para todo mundo.
O Lula... Não, na verdade, o arbítrio começou com o José Dirceu em 2012. Vamos ser justos, tá? Que é coisa que ninguém quer falar. O PT mesmo, ele não deu muita bola, para o que fizeram com o José Dirceu lá em 2012. Não interessa se o José Dirceu, se qualquer pessoa condenada pela Lava Jato for culpada ou inocente. Precisa ter provas. Há provas contra muitos condenados da Lava Jato? Claro que há. Sérgio Cabral, por exemplo, as provas contra ele são esmagadoras. Ele vai ser condenado, ele seria condenado em qualquer país do mundo. O Cabral, do Rio, Sérgio Cabral. Tá? Então, não tem dúvida nenhuma. O Eduardo Cunha, ele seria condenado em qualquer tribunal do mundo. Né? Então, tem muita gente na Lava Jato que foi condenado, foi ótimo, palmas para a Lava Jato, porém, a Lava Jato também condenou gente que contra quem não foi provado nada. Não importa, olha, o Lula, se fizer um novo julgamento para ele, um julgamento sério, justo, o Lula vai ser absolvido. Se fizer um novo julgamento para o Sérgio Cabral, sério, justo, porque o Sérgio Cabral também ele padece de alguns problemas, como aquele de não ter podido contestar as delações premiadas. Então, pode ser que o julgamento dele seja... os julgamentos, alguns, porque ele já foi condenado por tanta coisa, inclusive lá pelo Marcelo Bretas, lá no Rio. Mas onde ele tiver sofrido o mesmo problema, e parece que o afeta, eu não conheço direito os processos do Sérgio Cabral, onde ele for julgado de novo, não vai ser solto, porque tem muita coisa contra ele, não são todos os processos que estão na mesma situação, ele vai ser julgado de novo em alguns processos, com certeza ele vai ser julgado, e vai ser condenado de novo, porque há muita prova contra esse cara. E tantos outros, Eduardo Cunha, tantos outros. O Lula não, se ele for julgado de novo, um julgamento justo, ele vai ser absolvido, ponto. Tá? Ponto. Então, o negócio é o seguinte, essa CPI, que foi criada ontem, ela é uma CPI que, inclusive, tem apoio até de deputados da base aliada do governo. E aí nós vamos ver que o Sérgio Moro já começou a se articular, porque ele sabe que essa CPI pode ferrar com a vida dele. Vamos falar português claro, nada de palavras bonitas. Vamos falar português claro. Essa CPI pode ferrar a vida do Sérgio Moro e ele já está se articulando para abafar essa CPI, para pedir a instalação da CPI. Para isso, ele já tomou várias medidas e aquela que a gente já entregou aí no título da matéria de hoje, da transmissão ao vivo de hoje, que é o seguinte, a Globo, que já está entrando em campo, não é que vai entrar não, tá? A live, um minutinho antes de começar a live, eu fiz uma busca aí e já vi que eu nem comecei a live, a Globo já começou a fazer aquilo que eu estou dizendo que ela vai fazer, e eu vou ler aí para vocês. Mas a gente tem aqui, por exemplo, matéria do jornal É o País, oposição em nomes do Centrão pressionam Maia a instalar a CPI da Vaza Jato. Se for a oposição, se for o PT, se for o PSOL, se for o PSB, se for o PDT, se for a Rede, que não existe, mas ainda existe, né? Se forem um desses partidos, se for talvez até o PSDB, que hoje o PSDB virou oposição de centro-esquerda. O PSDB foi anulado, foi destruído enquanto estava na centro-direita,
e hoje está migrando para centro-esquerda, com exceção, por exemplo, do Dória, que aí é um picareta. Eles deram, o PSDB deu corda para o Dória, e está ele aí acabando com o PSDB, transformando, mas é um braço, né? É um braço. O PSDB ainda é um partido de centro-direita, mas o Dória está querendo levar o PSDB para a extrema-direita. O Dória e o papo dele de ideologia de gênero. Gente, olha, é o seguinte, o cara falou em ideologia de gênero, encerra a conversa. Cara, quem fala essa barbaridade, meu Deus, não dá nem para gastar tempo com essa pessoa, tá? Então, o negócio é o seguinte, o Centrão, nesse jogo, pressionando o Maia, aí vai ser complicado, porque tem deputado do partido do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem vai decidir se a CPI vai ser instalada ou não, porque a CPI foi aprovada com folga, não é? E superando as 171 assinaturas necessárias, e o grupo que criou a CPI pressiona o Rodrigo Maia, mas o Maia diz que ainda não leu o texto do requerimento e evitou se comprometer com o assunto. Até aí tudo bem, porque não sei se leu, que ele não leu, eu não acredito, mas ele está na articulação política, precisa ver qual é a pressão, né? Mas a questão é que a Lava Jato, ela se tornou, não só hoje, uma ameaça para quem é culpado. E tem muito culpado que a Lava Jato pegou. Mas é uma ameaça para quem é inocente. Tem muita gente aí que foi pega pela Lava Jato e que não fez nada. E que está envolvida aí, gastando dinheiro com advogado, tendo o nome jogado na lama, e depois a Lava Jato vai lá, vocês vejam esse caso do Haddad. O Haddad sofreu uma condenação com base da Justiça Eleitoral, com base em uma sentença de um juiz que condenou o Haddad porque ele é do PT. O sujeito nem fez um estudo técnico para dar a sentença que ele deu. Ele acusou o Haddad com base em achismo, está provado, matéria da Folha de São Paulo. De acordo com o requerimento de criação da CPI, o objetivo é investigar a violação dos princípios constitucionais e do Estado Democrático de Direito em razão da suposta articulação entre os membros da Procuradoria da República no Paraná e o então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, tornadas públicas pelo site da Intercept no mês de junho do corrente ano. Eu assinei, a Câmara tem que tomar uma posição em relação a isso, se tiver apoio da maioria que trabalha ao lado do Rodrigo, e acredito, Paulinho da Força, que é do Partido Solidariedade. O líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do PP, diz que a instalação da CPI vai ser discutida com Maia em reunião do Colégio de Líderes Partidários. O deputado Orlando Silva, um dos articuladores, que é do PCdoB, diz que houve adesão de parlamentares não só da habitual oposição, PSOL, PDT, PT, PCdoB, PSB, mas também do PP, PMDB, PSD, PTB e Solidariedade. A oposição sozinha seria incapaz de colher essas assinaturas. Há um desejo de esclarecer os fatos revelados, que são muito graves. A verdade é o seguinte, tem muita gente aí que está com medo da Lava Jato, porque tem culpa no cartório, e tem muita gente no Congresso que está preocupada de virar alvo da Lava Jato, mesmo sem ter culpa no cartório, e aí o sujeito, olha, eu já experimentei isso, quem já experimentou sabe. Você é acusado de alguma coisa, gente, até você provar que focinho de porco não é tomada, a coisa complica, você é julgado, você é condenado. Hoje, no Brasil, existe uma opinião pública nazista, que se você fizer uma determinada denúncia contra alguém, entendeu? Você vai pegar o sujeito, olha, ele fez a coisa Y, a coisa X, ele é acusado de roubar
alguma coisa. Ah, se foi acusado, ele é culpado. Tá? Foi acusado, é culpado, porque tem muita corrupção nesse país e esses políticos são todos iguais. Ninguém vai querer ver a minúcia da coisa. Não é porque a pessoa cometeu um crime que tá na mira da sociedade, que é o crime de corrupção, que ela é realmente corrupta, ela pode não ser. Né? E é isso que está acontecendo no nosso país. Então, eu acho que é isso que está permitindo esse crescimento da indignação com os métodos da Lava Jato, que ainda não atingiram a grande maioria da população como deveriam, mas já atingiram a opinião pública no sentido daquele setor pensante da sociedade, seja de esquerda, seja de direita. É amplo o espectro da Câmara dos Deputados, o espectro ideológico daqueles que assinaram essa CPI. Mas o Moro ele está se mexendo, ele sabe que essa CPI, se for instalada, Moro, Dallagnol, esses caras eles estão lascados, porque a CPI tem vários poderes para fazer coisas que não estão sendo feitas. Não está havendo uma investigação sobre as revelações da Vaza Jato. Não há uma grande investigação formal. A investigação pontual, por exemplo, o Supremo, quem dizia que o Supremo não julga nada, saiba que ontem, dia 13, sexta-feira 13, para o Moro, dia de azar para o Moro, foi instalada uma investigação no Supremo Tribunal Federal sobre o caso Banestado, que eu acho que é de 2003, é um caso muito antigo, onde, inclusive, ele escapou de um pedido de suspeição que foi negado pelo STF, mas que foi aprovado por Celso de Mello. Celso de Mello, que agora vai votar na segunda turma de novo a suspeição do Moro. Ele considerou o Moro suspeito no caso do Banestado, lá atrás. Né? E esse caso Banestado volta à tona justamente por conta de que os métodos do Moro, no mundo jurídico, eles estão... O Poder Judiciário brasileiro ele está sendo constrangido de fora para dentro, mas não pela opinião pública. Não há, na sociedade brasileira, uma grande revolta contra o Poder Judiciário. Haja vista que o Sérgio Moro ainda conserva uma boa popularidade. Né? Ele perdeu um pouco dessa popularidade com a Vaza Jato, mas diante, por exemplo, do que aconteceu com o Bolsonaro, ele não perdeu nada. Né? Mas o Bolsonaro também derreteu. E essa popularidade do Sérgio Moro, inclusive, como eu já disse aqui, ela segura a popularidade do Bolsonaro. Agora, a questão é que o Sérgio Moro ele vai ter que se mexer, porque essa CPI ela pode quebrar sigilos, inclusive dele, né? Pode quebrar sigilo dele, bancário, fiscal, telefônico. Então, ele não quer essa investigação. Pode convocar testemunhas, ele pode ter que ir lá com obrigação de dizer a verdade. Essa coisa, uma CPI é o seguinte: Sérgio Moro, você vai falar com ele? Falei, nem isso, nem aquilo outro, entendeu? Então, com aquela vozinha dele lá, ele responde o que ele quer do jeito que ele quer. Na CPI, não. Na CPI, ele vai ter que abrir o bico e vai ter seus sigilos, vai poder ser pesquisado tudo o que ele fez, né? Pode-se requerer documentos. A CPI tem muitos poderes, pode fazer diligências. Dizem que CPI não termina em nada, tem a CPI do Collor aí, para mostrar que aquela CPI apurou muita coisa. Ela não apura quando se acomodam os interesses, porém, a Lava Jato não tem acomodação de interesses. A Lava Jato ela está ali para o bem e para o mal. Ela não vai
acomodar interesses, e até porque são pessoas que eles baseiam a sua popularidade em um ar de supremacia sobre a sociedade. Eles estão num patamar superior, eles se colocam num patamar superior da sociedade. Então, eu acho que essa CPI ela tem um potencial muito grande e ela se soma a um grande movimento do Congresso que está afrontando, que está assombrando o governo Bolsonaro, o Sérgio Moro. E isso está muito explícito aqui numa nota do Ricardo Noblat, na Veja, que é as CPIs que assombram o governo Bolsonaro. É no que dá querer mandar sozinho. O Bolsonaro, de certa forma, ele está repetindo um pouco o Collor, né? Ele está repetindo um pouco o Collor e talvez um pouco a Dilma também, no sentido de negociar pouco e de querer impor muito. Então, o Bolsonaro, ele loteia cargos, ele dá verbas, ele faz tudo que os outros presidentes faziam, mas ele é o mandão, ele é o dono da boca, né? Então, isso está desagradando profundamente o Congresso, esse autoritarismo do Bolsonaro, e aí você tem essa nota aqui, que eu acho que vale a pena dar uma lida para vocês, porque aí vai se entender que... Volto a dizer, tá? O Supremo, ele acaba de abrir uma investigação contra o Sérgio Moro. A primeira de várias outras que vão acontecer. Vocês lembram que anteontem, na quinta-feira, eu fiz uma transmissão, tá aí para quem quiser assistir, foi uma transmissão que bastante gente assistiu, dizendo que as investigações no Supremo iam começar, e ontem, dia 13, começou uma investigação no Supremo, e também ontem foi aprovada, pelo menos, no Congresso, a CPI da Lava Jato. Então, vamos lá. Fora a dificuldade que o Bolsonaro enfrenta no Congresso para provar o que lhe interessa e derrotar o que lhe criaria problemas, um novo fantasma passou ali para assombrar o Bolsonaro. As comissões parlamentares de inquérito CPIs. É tudo porque o capitão, cercado por auxiliares sem voto e militares sem tropas, insiste em governar sozinho e se recusa a compartilhar o poder com os partidos. Em uma democracia, em qualquer parte do mundo, é algo que ninguém jamais conseguiu. É isso que o Bolsonaro é um autocrata, é um sujeito desprovido de inteligência política, desprovido de tato, ele não faz a menor ideia do que seja democracia, não faz a menor ideia do que seja diplomacia. É um sujeito que não está preparado para dirigir um boteco, quanto mais um país. E ele foi colocado lá pela burrice. O maior surto de burrice coletiva da história desse país. Nunca antes na história desse país um povo cometeu um desatino tão grande quanto eleger alguém como Bolsonaro. O Brasil já elegeu muita gente merda, tá? Elegemos o Jânio Quadros, que era um idiota, elegemos o Collor, que era um picareta, que estava escrito na testa dele, picareta. Porém, o Fernando Collor é um homem culto, um homem preparado, um gestor, um sujeito de outro nível, completamente diferente. O Lula era a gente vai falar, porque aí eu estou falando do Lula, porque aí vão falar, mas o Lula também não tinha instrução formal, mas o Lula era um líder sindical, ele realizou uma obra incrível, ele era um líder político e com uma visão da administração pública correta, ele acatava aquilo que os técnicos diziam para ele que tinha que acontecer,
ele foi se instruindo, ele foi aprendendo, ele ouvia muito. O Lula sempre ouviu muito e falou muito menos do que ouviu. E o Bolsonaro, ele além de não ouvir ninguém, ele ainda fala antes de pensar. A língua dele funciona antes que ela funciona independentemente do cérebro. Então, foi aberta a CPI da fake news, uma das CPIs que vão incomodar o governo, para apurar o uso de notícias e perfis falsos que possam ter influenciado o resultado das últimas eleições. Isso para o Bolsonaro é um desastre, né? É um desastre, porque essa CPI vai poder pegar, por exemplo, aquele dono da Havan, aquele palhaço que já está para ser processado por usar as cores da bandeira brasileira como se fossem dele, se apropriando de símbolos nacionais, né? É muito bacana, né? Eu monto um negócio e me aproprio das cores da bandeira, me aproprio da bandeira, dos símbolos da República para ganhar dinheiro. Já pensou que maravilha? E o cara está fazendo isso porque ele ficou amigo do rei. O Bolsonaro já se reuniu 2 vezes. Vamos lá, foi aberta a CPI das fake news para apurar o uso de notícias e perfis falsos que possam ter influenciado o resultado das últimas eleições. Ele já se reuniu 2 vezes, seu presidente, o senador Ângelo Coronel, já recebeu ameaças de morte. Olha só, os Bolsonaro dizem que jamais distribuíram notícias falsas. No entanto, ninguém mais do que eles estrilaram quando o Congresso criminalizou a distribuição em períodos eleitorais. Bolsonaro pai vetou projetos. O Congresso derrubou o veto. Foi protocolado na Câmara na última quinta-feira o pedido de instalação da CPI da Vaza Jato para apurar possíveis ilegalidades reveladas na troca de mensagens entre os procuradores da Lava Jato em Curitiba e o ex-juiz federal Sérgio Moro. Sob pressão do governo, deputados que assinaram o pedido de criação da CPI recuaram e querem retirar suas assinaturas. E aí eu vou chegar nesse ponto. E tem a CPI da Lava Toga, que é para investigar o ativismo judicial de autoridades de tribunais superiores, especialmente ministros do Supremo, e essa seria a mais explosiva de todas. Essa é uma contrapartida, né? E vai provocar uma reação no Supremo. Então, eles estão mexendo, cutucando a onça com vara curta. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: eu tenho alguns leitores que dão dicas incríveis. Eu sempre estou aberto a isso. O Blog da Cidadania, ele tem uma seção chamada Fale com o Blog. Ali, o que você escrever ali, eu vou receber, tá? E eu tenho recebido, eu peço, ali não é um canal para a gente fazer comentários sobre política e tal, é um canal para aquilo que for realmente relevante. O que não for, pode botar comentário comum no blog, aqui, eu eventual fala nas lives, que eu sempre respondo para o povo. Agora, esse canal Fale com o Blog, quem tiver algo muito urgente, muito importante, porque como chega muita coisa, então, se não for algo muito prioritário, fica difícil de eu ler. Entende? Porque aí chega coisas importantes. Então, eu analiso, mas eu vou analisar aquilo que... Tem um amigo que ele não se identifica, ele se identifica com um apelido que é Deep Throat, que quer dizer em inglês, garganta profunda. Na verdade, esse era o apelido do sujeito que denunciou o escândalo do Watergate, que derrubou o Richard Nixon. E ele escreve, o textinho podia melhorar, viu, Garganta Profunda? Ele escreve assim: prezado Eduardo, você vai ver breve que eu não minto, que é inevitável, dá uma olhada nessa frase aí, a relação promíscua com Moro, com a Globo, que vai aparecer na Vaza Jato. E acompanhe de longe da minha posição dessa relação. Então, ficou um pouquinho confuso, mas dá para entender. Então, lá vai. Hoje, o Moro e o Merval conversaram e falavam da CPI, e o Merval, claro.
ele vai atacar. A Globo vai tentar melar a CPI, só não sei como. Então, aí o que deu para entender é que ele tem alguma... Ele deve ser... Eu estou supondo que ele é da Globo e que ele ficou sabendo que o Moro e o Merval conversaram sobre a CPI, provavelmente tem que ter sido ontem ou anteontem, né? E aí, o que acontece? Quem é o Merval? Para que vocês tenham uma ideia, foi o Merval Pereira que indicou, porque ele é diretor lá na Globo, e foi ele que indicou o Ali Camel para dirigir o jornalismo da Globo. E o Merval, ele costuma ser a voz da Globo. Então, nós de defesas que o Merval Pereira tem feito do Sérgio Moro. Eu tenho aqui uma matéria, por exemplo, do Merval, Nova Chance a Moro, e onde ele fala sobre o caso do Valeixo, ele defende a posição do Moro. A Globo está muito na defesa do Sérgio Moro, e aí você tem, por exemplo, um tweet do Glenn Greenwald dizendo o seguinte: eu não entendo como os editores do jornal O Globo podem continuar permitindo que Merval Pereira critique a reportagem da Vaza Jato, sem mencionar que a Folha e Veja, não apenas nós, estamos fazendo muito disso. Esse tweet é de julho. Mas há muita coisa que eu nunca entendi sobre como a Globo funciona. Desde o início, a Globo e o Jornal Globo e a Rede Globo, sozinhas entre a grande mídia brasileira e a mídia internacional, têm se interessado intensamente em todas as partes dessa história, exceto uma parte, o que as revelações provam sobre Moro e a Lava Jato. É incrível assistir, eles não fingem. Então, na verdade, o Merval Pereira... gozado que essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela foi direto no ponto certo. Merval Pereira é o cara que está conduzindo um apoio da Globo ao Sérgio Moro nesse momento da Lava Jato. E eu tenho dito aqui, pessoal, eu tenho dito reiteradamente aqui que a Globo, ela defende o Sérgio Moro, diferentemente de todos os outros veículos. A Globo defende a Lava Jato e o Sérgio Moro. Por quê? Porque a Globo se confundiu, ela se mesclou com a Lava Jato e com o Sérgio Moro. Eles tinham uma relação muito próxima, e eu não tenho dúvida, eu estou dizendo isso para vocês, eu não tenho dúvida que a Globo vai aparecer na Vaza Jato de uma forma muito contundente. Porém, isso, para mim, é minha opinião, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas é minha opinião, que não apareceu nada mais sério da Globo ainda, porque se o Intercept colocar a Globo na jogada agora, a Globo vai abrir uma guerra contra a Vaza Jato para tirar a atenção. A Globo está pegando leve, faz uma crítica ali, faz uma crítica aqui, até porque ela é minoria da minoria da minoria na grande mídia. A grande maioria da mídia está repercutindo a Vaza Jato e está solidária ao Glenn Greenwald e ao Intercept e às denúncias, até porque o que se sabe, o que se percebe, é que a Lava Jato se tornou um poder incontrolável, que está na mão de dois, pode-se dizer até dois garotos, porque são dois homens relativamente jovens, Moro e Dallagnol, por volta de 40 anos aí, muito ambiciosos, né, sequiosos de poder, de dinheiro, e mais alguns jovens procuradores aí, todos eles deslumbrados com a projeção, com a fama de intocáveis, de super-heróis que ganharam, e isso é um risco muito grande, realmente, porque, como mostram as mensagens da Vaza Jato,
eles não se detiveram diante de absolutamente nada para chegarem aonde chegaram, para quebrarem sigilo de ministros do Supremo, não é? Fazerem movimentos, convocarem movimentos de rua para atacar o Supremo. O nível de crueldade, de canalice deles, né? Então, esse processo, ele já começou de a Globo querer melar essa CPI. O que eu estou prevendo, que eu concordo com o leitor que me mandou, e inclusive a impressão que eu tenho é que ele sabe de alguma coisa. Essa live, inclusive, nasceu em boa parte da opinião dele, porque ele está deixando claro que ele sabe de alguma coisa, que ele sabe... na minha opinião, essa pessoa trabalha, inclusive, na Globo, é uma especulação, evidentemente. Eu não posso... eu tenho que ser responsável e dizer que eu não tenho nenhuma informação concreta privilegiada. Mas o que essa pessoa falou para mim, ela me induz à crença de que realmente há setores da Globo, algum interlocutor da Globo está em contato com o Moro, contatos que não estão sendo externados, assim como o antagonista tem, né? Até aí não é nada demais, porque o Moro sempre teve grande interlocução, mas o antagonista e a Globo, eles estão na mesma toada em relação ao Sérgio Moro. Tanto que o antagonista, como a Globo, ele está se afastando um pouco do Bolsonaro, tá? Vocês vão dizer, é só um site e tal. É um site, mas é um site que tem muito dinheiro por trás. Ele pertence a Empíricos, que é uma grande empresa do setor financeiro aí. Tem banqueiros, tem muita coisa por trás desse antagonista, muitos interesses, entende? Então, não se resume apenas ao Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi é um personagem, é um palhaço, um animador de torcida, mas o trabalho daquele pessoal, ele atende a muitos interesses, e tem a Globo também, que aí ela se envolveu muito. Eu acho que a Globo deve ter cometido crimes, tá? Eu acho que a Globo pode ter cometido crimes na relação dela com a Lava Jato e principalmente com o Sérgio Moro. Então, a Globo vai detonar, e ela já começou a detonar. O que acontece é o seguinte, detonar a CPI da Lava Jato. O antagonista, ele já publicou agora há pouco, deputado do Novo assina a CPI das mensagens roubadas, mas vai tentar retirar apoio. O deputado do Novo, Alexis Fontaine, é um dos 175 deputados que assinaram o requerimento protocolado ontem de criação de uma CPI para investigar as mensagens roubadas por hackers e, a partir delas, atacar a Lava Jato. Ele disse ao antagonista que está tentando retirar o apoio, mas o regimento da casa não permite esse recuo após o pedido ter sido protocolado. E ele diz assim, eu assinei dentro de um contexto, não é que eu seja contra a Lava Jato, estava conversando com o deputado Orlando Silva sobre a reforma tributária, e ele me solicitou, o Orlando Silva, que é do PCdoB, e ele me solicitou para assinar essa CPI. Disse que só assinava se fosse para investigar o vazamento das mensagens. E ele, Orlando Silva, se comprometeu comigo que a CPI teria esse alcance. Hoje, vi que o objetivo é mais focado na Lava Jato, e aí ele diz que ele quer sair. E diz que foi inocência da parte dele e tal. Aí você tem uma matéria do site Congresso em Foco. Governistas tentam reverter assinaturas da CPI da Lava Jato, onde mostra que alguns deputados governistas estão... só que aqui a matéria diz que essas defecções não são suficientes, porque a CPI já tem assinaturas além do que são necessárias, né, do que é necessário para que a CPI seja aprovada. E aí,
a Globo, vejam bem, ela já começa a botar as manguinhas de fora. Saiu uma matéria aqui da Globo dizendo que eu estou achando aqui. Onde é que está? A Joyce, que a Joyce está dizendo, a Joyce, tem uma matéria da Globo que eu acho que eu fechei sem querer a aba. Ah, tá aqui, da revista Época, Globo.com, deputados da revista Época da Globo, né, época.globo.com, deputados alegam que foram enganados, diz Joyce sobre a CPI da Lava Jato. Então a Globo vai começar a bater nisso aí, e ela deve atuar forte, fazendo reportagens, mostrando o quanto a Lava Jato é importante, o quanto a Lava Jato prendeu corruptos e recuperou dinheiro, para dizer que, por causa disso, deve-se ignorar que Sérgio Moro e Dallagnol violaram a lei e tomaram atitudes que não são compatíveis com a postura de um juiz de direito e de membros do Ministério Público. E, inclusive, também nós temos o caso do Dallagnol, por exemplo, que chegou a beneficiar empresas investigadas pela Lava Jato, que deram dinheiro para ele. Então, aí a gente já está falando de crime comum, de corrupção. Né? Estou falando de corrupção. Então, corrupção pura e simples do Dallagnol, um crime mais do que comum. Além dos crimes funcionais, né? Por exemplo, o Sérgio Moro, ao deixar de atuar como juiz e atuar como parte nos processos, ele tirou o direito constitucional de várias pessoas a um julgamento justo, e aí precisa de ver até que ponto isso é uma infração funcional ou é um crime mesmo, né? Porque se você causa um mal irreparável a uma pessoa, porque o tempo que o Lula passou na cadeia, Lula como exemplo, tantos outros, ninguém nunca vai devolver para ele. Um homem de 73 anos, que passou já 1 ano na cadeia, que está terminando a vida, né? Quantos anos ele pode viver? Mais 20 anos? Tudo bem, mas a pena que impuseram a ele, para quem tem mais 15, 20 anos de vida, 1 ano é muita coisa, né? Se for 2 anos, já é mais de 1 ano, né? Nós estamos em setembro, então é quase 1 ano e meio que o Lula está preso. Então a Globo, pessoal, vai entrar nessa guerra que o Moro está convocando, o Moro está se articulando pessoalmente, e essa, para mim, é a maior prova de todas de que ele tem medo da Lava Jato, e essa relação da Globo com ele, e esse claro engajamento da emissora, das organizações Globo, para impedir essa investigação, isso só confirma o que eu venho dizendo aqui reiteradamente. A Globo vai aparecer na Vaza Jato, porém não apareceu ainda, até como estratégia, porque se você começar a envolver a Globo, aí ela vai usar os seus canhões. O que são os canhões da Globo? Por exemplo, ela usou os canhões para colocar o Lula na cadeia. Dedicou uma edição inteirinha do Jornal Nacional para atacar o Lula. E no caso da Vaza Jato, a Globo pode ter um poder grande, porque o Sérgio Moro e a Lava Jato, eles têm ainda um grau alto de aprovação, né, na sociedade, e isso pode ser instrumentalizado por uma grande emissora, pela maior emissora do país, e a pressão pode intimidar os deputados, né? A pressão da Globo pode intimidar os deputados. Paralelamente, a Vaza Jato está funcionando, e cada vez que vem alguma coisa, por exemplo, pode vir amanhã,
Amanhã pode vir alguma coisa, pode vir na segunda-feira. Eles têm muita coisa para soltar, eles já avisaram que o grosso do que eles têm, o mais grave que eles têm para divulgar, vai chegar próximo ao Natal, né? Então, eu acho que talvez, e aí eu me dirijo ao Glenn Greenwald, Glenn, talvez seja a hora de vocês pensarem se não é hora de, se já não está na hora de colocar a Globo na roda, tá? Eu acho que talvez seja necessário, porque a Globo tem brigado com o Bolsonaro, ela tem feito um trabalho, deixou o Lula em paz, está atacando pouco o PT, então isso tem deixado uma certa condescendência, e ela tem pegado leve na defesa do Moro, na defesa da Lava Jato, porque sabe que tem muita gente assustada e indignada com aquilo que a Lava Jato está sendo descoberto que ela fez. Porém, essa CPI eu acho inegociável. Sinceramente, eu acho que essa CPI tem que acontecer, já que o Judiciário e o Ministério Público estão sendo corporativistas e não querem cortar na própria carne, uma investigação do Legislativo é imperativa, e eu acho que ela tem que ser imperativa, e ela é imperativa no sentido de que o Judiciário, sem controle como está, vai continuar sendo essa aberração que acaba com a vida de pessoas inocentes e depois segue em frente como se nada tivesse acontecido. Isso é um poder de Estado ditatorial. O judiciário brasileiro ele está num momento ditatorial. Então, precisa de controle, tem que investigar, tem que mostrar os crimes que foram cometidos. Agora, uma condenação como a do Lula é uma piada. Quem é que pode aceitar um negócio daquele? Olha, o sujeito foi condenado por um apartamento que ia ser dado para ele, do qual ele nunca desfrutou, do qual nunca esteve no nome dele. Qual é a prova? Uma visita que ele fez ao apartamento para saber, para decidir se ia comprar ou não, e um pedaço de papel que era uma proposta de compra feita, uma oferta do imóvel feita pela construtora ao Lula, e alguém rasurou com a caneta o número de um apartamento normal, que não era triplex, e escreveu o número do apartamento triplex ali. São essas as provas que condenaram Lula, e as acusações de um sujeito que conseguiu uma mega redução da sua pena, o Léo Pinheiro, depois que ele aceitou acusar o Lula. Então, esse é um escândalo em qualquer parte do mundo, gente. É um escândalo em qualquer parte do mundo. A comunidade jurídica saiu naquela matéria da Folha de São Paulo de ontem, que a comunidade jurídica internacional, ministros da Justiça de vários grandes países, ex-ministros da Justiça de países do primeiro mundo, países industrializados, juristas de quase todos os países industrializados, todos se reuniram para fazer uma crítica internacional dessas sumidades do direito internacional contra a condenação do Lula. Que aqui vai ser muito fácil, apesar de essas provas estarem por aí, de ser tudo comprovável, ninguém vai atrás. As pessoas que vão ouvir, os bolsominions, e até uma Globo da vida, por exemplo, dizendo, isso é fake news, o Lula está preso, babaca, e é assim que eles agem. Não tem discussão. Não, então vamos ver quem são esses juízes aí. Você tem o nome? Tenho. Quem são? Então vamos ver o que é que eles dizem. Não, essas pessoas não querem a verdade. E elas são induzidas
pelo bolsonarismo, a não querer a verdade. Então, a Globo está entrando pesado nesse processo. A CPI da Lava Jato é o único instrumento que nós temos, neste momento, para investigar o que está sendo denunciado pelo Intercept. E, então, eu acho que o que cabe a gente fazer é realmente pressionar e aumentar a indignação das pessoas, o desejo de que haja investigação, pressionar o Congresso, porque o Congresso ele se deixa pressionar por quem tem voz, né? Os políticos eles se deixam pressionar por quem tem voz, mas também a gente sabe que existe, não é uma só CPI, tem uma CPI que é uma tragédia para o Bolsonaro e que está sendo pouco contestada, que é a CPI das fake news. Aí a Globo não entra, porque a Globo quer o Bolsonaro fora. Né? A Globo, ela protege o Sérgio Moro, ela, inclusive, a Globo, é autora dessa história de que o Sérgio Moro vai sair do governo. Isso foi construído pelo grupo do Sérgio Moro para blindá-lo contra a contaminação que o governo Bolsonaro pode fazer a imagem dele, porque o Bolsonaro, como está se desmoralizando rapidamente, o Moro lançou essa farsa aí de que ele é contra as coisas que o Bolsonaro faz e que ele quer até sair do governo, que ele está para sair do governo. Eu duvido que ele vai sair do governo, porque se ele sair do governo, ele perde a relevância. Hoje ele é relevante, fala-se muito do Moro, fazem boneco do super-homem para ele, porque ele é ministro da Justiça. Se ele não for nada, se ele não tiver um cargo importante, ele vai submergindo e aí ele não vai conseguir mais impedir investigação, não vai conseguir mais influir em nada. Ele tem moeda de troca, ele está com o Bolsonaro. E o Bolsonaro manter o Sérgio Moro lá é bom para a popularidade dele, porque o Sérgio Moro é odiado. O Bolsonaro é odiado, então ele surfa na popularidade do Moro. Então, pessoal, olha, está chegando ao fim a transmissão. Eu quero agradecer a atenção de todo mundo. Agradeço a audiência, quem esteve aqui prestigiando o canal, e eu desejo para todo mundo um bom sábado. Vamos comer a feijoadinha aí, né? E amanhã não vai ter vídeo gravado hoje à tarde, mas amanhã vai ter outra live ao meio-dia, como a de hoje. Segunda-feira a gente retoma a programação normal aqui no Blog da Cidadania. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e um abraço para todo mundo.